Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Continuando essa série de bate-papos super especiais que estão rolando nesse mês de setembro com várias autorias bissexuais, hoje eu trago para vocês o meu bate-papo com a autora Helena Vieira. Ela que recentemente lançou o livro Laços Inesperados e além disso tem várias outras histórias sáficas e doáricas. Sem mais delongas, vem acompanhar como foi esse bate-papo. Hoje eu tô aqui com a autora Helena Vieira. Oi, Helena! Prazer te receber aqui no meu canal. Obrigada por ter aceitado participar desse bate-papo sobre escrita e bissexualidade. Primeiramente, eu queria que você se apresentasse, por favor, para as pessoas que ainda não te conhecem. Bom, para quem não me conhece, eu sou Helena Vieira, sou natural de São Luís, Maranhão, e já estou aí um tempinho nessa vida de escritora independente na Amazon. Maravilha! Helena, a gente vai falar sobre escrita e bissexualidade, né? E por isso eu queria começar te perguntando se a escrita contribuiu de alguma forma no seu processo de compreensão da sua bissexualidade. Acredito que sim, até porque, tipo, o primeiro livro que eu escrevi, o primeiro, não que eu publiquei na Amazon, o primeiro que eu escrevi foi o Notepad. E naquela época eu meio que ainda estava me descobrindo, assim, estava passando por algumas situações, mas eu acabei escrevendo a minha primeira protagonista sendo bissexual. E na época, para mim, foi um negócio assim, meu Deus, eu estava muito nervosa, né? Quando me incentivaram a colocar na Amazon, né? Aí foi algo assim que, com o tempo, o processo acabou me ajudando mesmo. Legal, isso já começou. Já comecei chutando a porta, assim, com dois pés. E na época a gente não tinha, tipo assim, foi em 2019, então não tinha esse, não digo um boom, mas um público que já tem hoje que é maior, né? Aquela época, até porque, tipo, questão até de autor independente nacional era completamente diferente da situação que é hoje, era bem menos gente, tipo assim, era um negócio mais nichado e tal. Aí eu comecei já desse jeito. Na época eu fiquei assim, meu Deus, gente, mas será que eu escrevi certo? Será que eu escrevi? Aí eu fico assim. Aí hoje em dia eu me preocupo mais com as referências de Harry Potter lá dentro do que outra coisa, mas tudo bem. Sim, Importante. pois é. Mas acaba que sendo uma coisa que é da nossa vida, a Já referência, me né? falaram assim, por que tu não tira a versão, né, reescreve e lança de novo? Mas aí eu teria que tirar essas referências. E na época, para mim, não é, tipo assim, a gente não sabia, né, que ela ia se tornar essa louca, né? Mas que para mim, eu acho que faz sentido na história, né? Então, eu não queria reescrever porque eu acho que eu não conseguiria passar a mesma coisa que eu passei na época. Minha escrita mudou, tudo assim, de lá para cá eu aprendi muita coisa. Então, acho que aquela história ali tá daquele formatinho mesmo, assim, eu amo. Daquele jeito tá ótimo, então eu deixo lá e não pretendo mexer. Importante são as novas histórias que você vai Sim. trazendo, né? Que aí. Uhum. É. E essa questão mesmo de autorias independentes de 2019 mesmo. Eu vim conhecer vários trabalhos de vocês a partir de 2020. Sim, 2020 deu um boom, sim, porque pandemia, né? Aí deu um boom em tudo, mas eu já acompanhava um pouco antes, porque eu era blogueira. Então eu já tinha contato com algumas autoras. Então eu já, tipo assim, eu me tornei, tipo assim, quando eu digo que eu me tornei autora de verdade, tem uns 2, 3 anos que eu comecei a tratar de uma forma meio profissional. Antigamente era só um hobby, você escrevia de qualquer jeito, fazia uma capa e jogava lá. Mas que eu já acompanhava algumas autoras, já sabia como é que funcionava. E em 2020 deu esse boom e tudo mudou. Tudo mudou, assim, e hoje em dia é mais fácil, né, também, pessoa entrar, mas também está muito concorrida, dependendo do nicho que você quer, você tem que investir um pouco mais, tudo. Eu vejo que no nicho LGBT no geral, ainda tem muita carência de alguns tipos de histórias. Então, eu acho que é bem válido, assim, a pessoa que queira começar a escrever, se ela tem vontade, nem para dizer assim, vou escrever para ter famigerado Pink Money. Não, se você quer realmente escrever, vá lá e escreva a sua história e não tenha medo de contar. É isso, né? Importante é começar e tentar. Obrigada pelo incentivo. Uhum. Nossa, pois vou ficar lá. Lice, vambora, cadê? Quero no meu Kindle, agora. Gente, mas é sempre assim. Quando a gente começa. Porque assim, eu já escrevi a fanfic. Eu escrevi a fanfic de Supernatural, inclusive, né? Então, para mim, escrever uma história original não foi tão difícil, porque eu já escrevia fanfics, mas fanfic a gente sabe, né? É um pouco mais fácil, porque já tem uma base, ali tem os personagens, não sei o quê. Mas o processo de escrita, e sim, tipo, sentar no computador, escrever, não foi difícil para mim.
Às vezes hoje em dia eu tenho um pouco mais de dificuldade, é quando a história não sai do jeito que eu quero. Eu penso, meu Deus, tá fugindo do roteiro. Mas eu vejo assim, que tem muitas autoras mesmo também que já escreviam fanfics que hoje em dia estão aí fazendo sucesso, né? Então, eu acho que o lance é realmente você se colocar para escrever. Tipo, não, vou escrever. Mesmo que você não queira publicar na Amazon, por exemplo, tem gente que está publicando no Notepad. Vai lá e publica lá. É um teste, alguma coisa assim. Se der certo, você pegar gosto, ou sei lá, e você quiser, retira de lá, edita tudo e lança na Amazon. O importante é escrever. Verdade. Já que você abordou essa questão de dificuldade, o que você considera como a parte mais difícil do seu trabalho? Sim, eu acho que é conciliar meus dois trabalhos. Meu trabalho de CLT e ser autora. Ultimamente, eu ando muito assim, tendo muita ideia, então eu tenho que pegar o gancho, por exemplo, esse último lançamento que eu fiz, eu não ia escrever ele agora. Eu comecei a escrever ele quando o anterior estava ainda na leitura crítica. Aí, de repente, conversando no grupo com umas colegas, ficou falando de livro de vaqueira sáfico, não sei o que, blá, blá. Veio um estalo na cabeça, pronto, comecei a escrever. E era, tipo assim, uma coisa que todo dia saía um capítulo. Eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Porque fazia muito tempo que eu não escrevia um livro tão fácil assim. Mas eu acho que o mais complicado mesmo é eu dividir, né? Tentar conciliar com o CLT, porque a gente trabalha 8 dias, 8 horas por dia, né? Aí chega no fim do dia, tá morto de cansado. Mas se a gente não reservar um tempinho, a gente nunca escreve. Eu passei muito tempo, acho que eu passei uns 2 anos, 1 ano e pouquinho, acho que 2 anos, sem escrever, tipo assim, só escrevendo conto. Eu escrevi um romance completo justamente por isso, porque eu não equilibrava os meus horários, não organizava. Mas aí, quando foi no comecinho do ano passado, eu digo, não, vou sentar, vou fazer assim, 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 e até agora tá dando certo, né? Essa vida dupla de escritora e CLT é complicado, né? Pior que eu gosto do meu trabalho. E eu digo assim, eu digo que eu sou um Július, né? Porque são meio que 2 empregos, só que eu não me vejo, pelo menos assim até agora, largando o CLT para ser completa 100% autora, porque, gente, eu não tenho psicológico para ficar, porque você tem que ter a mente muito, muito boa, assim, seu psicólogo em dia, a terapia em dia, tipo assim, se blindar de muita coisa para entrar nesse mundo, assim, ser sua fonte de renda 100%, porque a Amazon é muito instável. E ultimamente tá, tipo assim, o pessoal fica falando, mas tá pagando pouco, não sei o que, gente, mas tá aumentando a quantidade de pessoas que tá publicando lá. Então, é muita gente, é que nem uma amiga minha fala, tem um pedaço de bolo, tem mais gente para dividir aquele bolo. Então, óbvio que algumas pessoas vão receber menos, porque é proporcional, claro, né? E outras vão receber mais. Então, eu, particularmente, assim, eu não tenho previsão. Eu vou ficar nessa vida dupla aí, tentando equilibrar, mas eu não tenho previsão, assim. É, porque acaba que como é uma forma e é mais fácil, de certa maneira, né? Assim, em comparação a editoras tradicionais, de você Uhum. publicar, muita mais gente acaba chegando pra essa forma, né? Sim. Eu lembro que quando o KDP foi lançado, olha o tempo. Ó, muito tempo. Aí alguém falou assim, era um cara gringo aí, não lembro bem o nome dele, não sei o quê, mas ele estava meio que criticando, dizendo assim, agora qualquer pessoa vai poder ser autor. Porque até o KDP ser criado, a maioria das pessoas só publicava por editora, ou então mandava fazer os seus livros físicos. Foi quando, na época, teve o boom de e-book e tudo, isso já tem uns 10 anos, eu acho, um pouquinho mais. 10. Por aí, acho que por aí, assim. E então ele falou assim, de uma forma, não uma forma de incentivar, mas uma forma tipo assim, qualquer um vai poder escrever qualquer coisa e jogar lá. E de certa forma o que acontece, por exemplo, hoje em dia está cheio de livro escrito por IA lá dentro. Então não tem como controlar isso. Mas da mesma forma que é um modo da pessoa que sempre quis escrever, quis ser publicada, ir lá e fazer seu próprio job, né? Faz de tudo. Então, eu achei que foi muito bom para poder a pessoa conseguir fazer isso, né? Porque, que nem você falou, tipo, antigamente era só para editora tradicional. E agora não. Só que aí é aquela. Na época da pandemia, eu vejo muito isso. Durante a pandemia, deu um boom, assim, de vários autores. Porque também a gente estava em casa, todo mundo isolado, todo mundo tinha mais tempo. Então, óbvio que ia ter mais gente, né? E hoje em dia, todo dia também surge alguém publicando lá. Tem algumas coisas ruins, claro, né? Nem tudo é 100%, mas tem umas pessoas que são maravilhosas. Então, o incentivo é, você quer escrever, vá no KDP.
Gente, não, a Amazon não está me pagando para falar isso, tá? Estou deixando bem claro. Não estou recebendo um centavo. Inclusive, eu queria que aumentasse até o valor das páginas lidas. Mas é porque realmente é uma plataforma assim, que ela facilita muito, né, para quem quer começar na carreira. Seria muito bom que estivesse recebendo, né, Helena? Seria, nossa, seria maravilhoso, mas infelizmente não estou recebendo. É complicado. Agora, você falou sobre a questão de ter começado a se organizar melhor em relação a conciliar o seu trabalho CLT e ser escritora. Aí eu queria saber de você, né, nessa questão de. Que acaba sendo também de organização. O que você considera como a parte mais importante do seu processo criativo? Nossa, aí me pegou. Eu acho que é a conexão com os personagens, porque quando a gente se conecta de primeira, a história flui muito fácil. Por exemplo, eu vejo o meu processo de escrita do O Fim do Mundo Entre Nós, por exemplo, eu comecei a escrever ele em janeiro. Só que eu tive um pouco de dificuldade para poder contar a história. Não que eu não tivesse me conectado com os personagens, mas é porque eu estava planejando a história para ser de um jeito, ela acabou sendo de outra forma diferente. Então, acabou meio dificultando o processo. Tanto que eu só fui lançar ele em maio. Olha o tempo. Sim. E esse último agora, dos Laços Inesperados, não. Tipo assim, eu comecei a escrever ele em abril, na metade de junho ele já estava pronto. Porque eu me conectei muito rápido com a história. Então, acho que o maior que você perguntou mesmo, eu esqueci. O que você considera a parte mais importante do seu E essa processo parte mais criativo? importante, acho que é a questão da conexão com os personagens. Porque se você se conecta com os personagens e com a história, aí ela flui muito bem. Acaba que eu, enquanto leitora, eu leio muito melhor as histórias e eu continuo as lendo, né, sem deixar de lado, quando eu me conecto com os personagens e com a história. Coisas que me fazem Sim, sempre ler uma história. Curiosidade e conexão com o personagem. Se tiver as duas, melhor é. coisa. Nossa, gente, a pior coisa é você ler uma história e não se conectar com os personagens principais. Acontece demais da conta, meu Deus. E eu tenho medo também das pessoas, né? Acontecer isso. Eu já vi algumas. Claro, a gente não vai ficar sem ver as avaliações, né? Eu já vi algumas avaliações falando, mas aí eu digo assim, gente, experiência de leitura é cada um, né? A minha experiência é uma, a tua é outra, da outra pessoa. Então, me resta, contando que não me ofenda, você pode pensar o que você quiser. Vou concordar? Nem sempre. Mas é a sua experiência. É isso. Depois que escreveu, a história foi pro mundo, as pessoas vão ter percepções Tem diferentes um dela. ditado, né, que falam isso, depois que a gente publica o livro não é mais meu, é do público, então. Bom, você tem vários personagens bissexuais. Graças a Deus, muito bem servida. E eu gostaria de saber de você qual a importância pra você de criar esses personagens bissexuais. Eu acho. Assim, eu nunca parei para pensar, né? Eu digo que o personagem fala para mim. Por exemplo, se ele quer ser bissexual, ele vai ser bissexual. Se ele não quer ser, aí fazer o quê, né? Paciência, eu não posso obrigar. Infelizmente, né? Se eu pudesse, era outra história. Então, mas acho que a importância é quebrar um pouco desse. Como é que é a palavra? Dessa imagem que as pessoas têm de personagens bissexuais no geral, porque geralmente quando a gente cresce vendo algumas produções, até lendo, a gente é promíscuo, é aquela imagem que sempre tem, né? Tipo assim, vai acabar trocando por outro, não sei o quê, blá, blá, blá. E eu acho que é importante mostrar que, tipo assim, não é assim, é uma pessoa normal que vai se apaixonar e viver sua vidinha, tem seus problemas, tem seus corres como a gente. E é isso. Uma coisa que eu nunca quis colocar nas minhas histórias é a questão da descoberta, porque eu acho que já tem, não é que já tem demais, mas é um processo que para eles não cabe mais, assim, sabe? Acho que por conta da questão da faixa etária e tudo. E eu sempre quis colocar bem, bem. Porque como às vezes tem outros conflitos na história, eu disse, não vou botar isso aqui porque vai ser um a mais. Então, eu acho que pelo menos nessa questão, eu sempre quis colocar meus personagens bem resolvidos com sua sexualidade. Pelo menos isso, né? E os outros problemas vão chegar, eles vão ter que se virar, mas pelo menos isso já não é uma dor de cabeça. E acaba que a gente, pelo menos eu sempre vi muito isso, assim. Tanto que eu sempre. A primeira vez que eu li um personagem bissexual que ele não tava se descobrindo, eu até estranhei um pouco.
Porque geralmente a gente vê muitas histórias Tem de demais. adolescentes e adolescentes se descobrindo. Até adultos, por exemplo, aquele livro da Astrid Parker. Astrid Parker Nunca Falha, da Ashley Henry Blake. Eu vejo que as gringas, às vezes, elas colocam muito isso, a questão da descoberta depois de mais velho e tal, mas eu acho que para mim, assim, eu não me vejo escrevendo, porque não cabe nos personagens, né? Eles dizem, não quero, eu já quero ser resolvida, aí tu te vira, inventa toda história aí para mim. Mas eu acho válido também, porque a nossa geração, né? Eu não sei de quando é que tu deu o ano, né, de nascimento, mas tipo assim, digo nossa geração, eu digo milênio até a geração Z, né? Cresceu assim sendo muito, como é que eu posso dizer, preso em algumas coisas da sociedade por questão de sexualidade, orientação, tudo. Então, e assim, né, em tese era para essa geração ser melhor, né? Mas, enfim. Então, eu perdi até minha linha de raciocínio. Então eu acho importante também colocar personagens se descobrindo depois de adulto, porque acontece demais. Acontece muito. Tipo assim, a pessoa passa a vida inteira se reprimindo, principalmente por questão de família e tudo. Então, eu acho bem válido também ser uma descoberta. Mas é o que eu digo, assim, os meus personagens, eles não querem. Eles nunca querem, eles não quero. Pode me colocar resolvida aí, inventa outra treta para mim, mas essa aqui não. Eu digo, tá, beleza, então bola pra frente. É isso. É importante, né? Não é que a gente tá dizendo que não é importante que haja, né? É, Tem que haver sim. tem É que porque sim. já existem histórias assim. Inclusive, eu acho que deveria alguns casos também fazer essa descoberta entre muitas aspas tardia, né? Porque nunca é tarde pra gente se redescobrir. Mas eu achava que Uhum, deveria também haver, porque geralmente eu sempre vi mais adolescente. sim. E aí, Adulto, eu já vi só mesmo nas gringas, assim, nacional, por exemplo, eu sei o da Sara Oliveira agora no Não Quero Ser Princesa, tem a personagem, né, que ela se descobre sáfica. Mas eu vejo mais na gringa mesmo, assim, adultos se descobrindo depois de mais velhos. Aqui no Brasil é muito mais adolescente mesmo. E para mim, tipo assim, eu já não me identifico, tanto que eu não, muito raro eu leio Young Adult, assim, de qualquer gênero, porque não é mais uns dilemas que eu me identifico. Então, eu não vou ler, eu vou passar raiva, mas é adolescente sendo adolescente, gente. Eu vou fazer o quê? Vou brigar? Não vou. Prefiro evitar. Evito fadiga, não leio. exatamente isso que eu falo. Tipo, eu gosto de ler história adolescente. Não são todas, mas eu gosto de ler. Sim, Mas eu vou ler na consciência de que são adolescentes. Vão fazer sim. algumas burrices. Nossa, gente, eu fico com muita raiva. Eu vejo mais. Não, porque ela é muito birrenta. As coisas. Gente, pelo amor de Deus, a menina tem, sei lá, 16 anos. Você... Como é que você era com 16 anos? Não. É por isso que eu não leio. Eu não vou dizer que eu não leio todas, tem umas que eu leio ainda, né? Tipo, eu gosto muito dos livros da Andy Thomas. Eu li um ano passado, foi no retrasado, muito bom, chamado Enquanto Houver Limoeiro. Meu Deus! O tanto que eu sofri com esse livro é tão bom. Fica aí a dica. Não é LGBT na gente, mas é uma história muito linda. Muito Muito, bom pra muito boa. sofrer. É boa para sofrer. Nossa, eu sofri que nem uma égua. Sofri demais da conta, mas foi 5 estrelas favoritas. Foi um dos melhores livros que eu li em 2023. Maravilha! Pronto, fica aí a Pois é. recomendação pra vocês. Falando em criação ainda, existe algum tipo de cena que você gosta de escrever, mas que você considera mais difícil de escrever? Mas, gente, acho que o primeiro hot entre os personagens, a primeira cena, assim, eu fico muito surtada, dependendo, assim, da história. Nossa. Tem horas que eu fico, meu Deus, que bosta é essa que eu escrevi? Mas eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever, só que acho que tem algumas cenas, aquelas cenas de mais vulneráveis, né? Que eles também eu gosto de escrever, mas eu sinto uma certa dificuldade, dependendo da história, né? Acho que mas assim, tipo, abre o coração, né? Por exemplo, eu estou escrevendo um novo, misericórdia. Não vou dar muito spoiler, não, mas eu já sofri tanto. Meu Deus! E tem que, porque é uma segunda chance, né? Então, tipo assim, tem muita coisa que aconteceu ali por trás. Eu não vou falar muito, porque não vai ser muito spoiler, mas logo eu vou anunciar por aí. Então eu fico escrevendo e digo, não, como é que eu escrevo isso?
Mas acho que a questão dos personagens sendo vulneráveis uns com os outros, eu gosto de escrever, mas eu sinto uma certa dificuldade. É porque se você também não equilibra, né, a questão, pode acabar não passando os sentimentos. Sim. Nossa, quando eu fui escrever. Um livro que foi fácil de escrever para mim foi Uma Proposta de Prazer. Gente, esse livro eu escrevi rapidinho. E tinha algumas coisas que eu já tinha escrito, né? Eu fui. Esse processo de criação desse livro é muito bizarro para mim, porque na época, foi na época do Covid, minha mãe tava com Covid, tipo assim, não tinha vacina, foi bem no começo, né? Foi naquele surto. Então foi meio que uma forma de eu lidar com essa situação, né? E eu escrevia, tipo assim, no celular, ela tomando medicação aqui, eu escrevendo os hot aqui, ó. Tudo, sério. Todos os hot desse livro eu escrevi no celular. Era no Telegram, era no bloco de notas, tudo quanto é lugar. Depois que eu fui escrever a história, eu fui encaixando, né? Mas teve uma cena específica. Tu chegou a ler, não leu? Uma proposta de prazer, eu não lembro. Claramente. Sim, É o meu aquela livro carta, favorito seu. aquela carta que a Morgana manda para ele. Gente, aquilo ali eu escrevi. Eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma, sério mesmo. Depois que eu terminei de escrever, eu fui ler, caraca, bicho. É doido. Eu escrevo muito. Os momentos que a gente não tá soltando as tantas babosas, né? Mas eu gostei demais de escrever aquilo, porque eu acho que aquele momento foi o momento dela assim, mais vulnerável na história toda. Então, eu fiquei muito orgulhosa de mim assim, quando eu escrevi. Eu vi o capítulo e disse, porra, eu escrevo pra cacete. Isso que é bom. Oh, que orgulho de mim mesma. Nossa. E pensando nessa questão das suas histórias prontas, assim, você falou que você sentiu, sobre o que as pessoas, sobre o que você gostaria. Vou reformular a pergunta que eu me atrapalhei toda. Falando sobre essa questão de sentimentos, né? Você falou sobre o que você sentiu quando você ia escrevendo as cenas. O que você gostaria que as pessoas sentissem com as suas histórias? Eu queria que elas, assim, queria que elas tivessem, gostassem na questão, tipo assim, passar tempo, gostou de sentar, ele disse, nossa, essa história aqui é muito boa, sei lá, me tirou da cabeça um problema por algum tempo, então se visse representada de certa forma. Teve uma que eu escrevi, que ela não é do Árico, né? É os Jogos de Amor, que a protagonista, ela é arquiteta. Eu tenho uma colega que ela é arquiteta, ela gostou de ler, porque, assim, eu fui escrevendo e eu pensei assim, eu sou da área de TI, então a área de TI é cheia de homem. E eu acredito que a arquitetura também não deve ser muito diferente. Então, algumas coisas que eu escrevi da personagem foi meio inspirado nas minhas experiências também. E eu tenho uma colega que ela falou, e ela disse que adorou a história porque ela se viu em algumas situações que a própria personagem estava passando. Eu fiquei assim, gente, teve gente da proposta de prazer que falou da questão dos professores também. Então, eu acho que eu quero que as pessoas se sintam representadas, não apenas a questão da bissexualidade, mas que, de alguma forma, aquele personagem toque o coração e diga assim, poxa, que legal, me vi aqui. Pode ser uma situaçãozinha besta, sei lá, uma situação com a família, ou então uma cena com um amigo. Então, é essa que eu quero que os leitores sintam, né? Uma representatividade ali. Conectem, né? Que se sintam representados, vistos através dos personagens. E é uma coisa maravilhosa a gente se ver nesses pequenos detalhes também. Sim, nossa, esses dias eu li uma avaliação dos laços inesperados na Amazon que eu fiquei emocionadíssima, assim. A menina comentando sobre as tranças da Valentina, né? Ela postou lá um negócio assim. Aí eu fiquei assim, meu Deus. Foi uma avaliação assim, que eu não estava esperando, sabe? E eu achei muito legal. Fiquei muito emocionada assim, quando eu li. Disse, nossa, meu Deus, as pessoas estão sendo tocadas pela minha história. Que lindo, cara. E pensando nesses sentimentos que as pessoas trazem, compartilham com você, né, através de bate-papos, de avaliações, de resenhas que postam. Essas coisas te inspiram de alguma forma na criação de novas histórias ou de novos personagens? Sim, às vezes eu tomo até com algumas críticas.
Tem gente que comenta um ponto aqui, um ponto ali, eu já fico de olho quando eu vou escrever um outro personagem, um outro livro, mas às vezes eu tomo, assim, como inspiração para alguns personagens. Por exemplo, esses dias eu estava refletindo que eu nunca escrevi uma personagem gorda. Na verdade, eu estava escrevendo, só que eu engavetei o projeto, porque eu simplesmente cheguei no capítulo 15, travei. Eu não sabia mais do que fazer dali, né? Aí, então, eu decidi que o próximo seria uma personagem gorda. Porque eu acho que... Eu sinto que falta essa representatividade nas histórias que eu escrevo, sabe? Só que eu fico pensando, meu Deus, mas será que eu vou fazer uma coisa certa? Porque às vezes a gente acaba querendo fazer algo, achando que tá fazendo algo bom, e acaba mirando em outras coisas. Mas eu tenho fé que vai dar certo. Até agora tá dando certo, né? Porque eu tenho uma Beta que eu chamei ela, né? E ela tem uns comentários que ela coloca lá e eu assim, meu Deus, eu tô indo pelo caminho certo. Mas eu fico bem de olho, assim, na questão dos personagens mesmo, nas avaliações, quando tem alguns comentários, dependendo dos comentários, não são todos, mas eu fico de olho, assim, na hora que eu vou construir os personagens. É importante essa questão de você ter pessoas diversas próximas a você e tendo suas betas, no caso, porque aí elas vão te dar direcionamento sobre algumas coisas, né? Do jeito que você tá fazendo. Uhum. Por exemplo, o meu primeiro casal de mulheres foi um casal lésbico, não foi nem um casal sáfico. Foi um casal lésbico e eu ainda botei a questão de uma das personagens ter se descoberto depois de adulto. Tipo, ela não passou pelo processo. Mas o livro começa com ela tendo se descoberto, não, né? Na verdade, ela só se assumiu, porque ela já sabia. Então, eu tive ajuda, né, de algumas pessoas, né, na época, assim, porque a minha vivência é diferente de uma vivência de uma mulher lésbica, gente. Não é a mesma coisa. Então, eu tive uma certa ajuda, né, nesse detalhe. Pois é, a gente tem coisa que se alinha, mas não é tudo Não é a igual. mesma coisa. E você falou sobre essa questão de personagens que você quer trazer futuramente com mais diversidade. Mas você atualmente já escreve personagens diversos. E eu queria saber de você se você sente que histórias que tenham protagonismo negro, por exemplo, elas não se mostram como uma preferência maior nas buscas por consumo dentro do meio literário. Não. Isso aí é algo, tipo assim, que é muito escancarado. E eu vejo isso nos meus próprios livros. Por exemplo, eu lancei um casal afrocentrado ano passado, né? Deixa eu só botar meu computador para carregar aqui. E foi um anjo em nossas vidas. Eu lancei ele no começo do ano, né, em maio. Aí depois eu lancei o casal lésbico, né? Que foi tipo assim, um estouro, tudo. E depois disso eu lancei aquele conto de Halloween, né? Que é um casal sáfico. Só que aí é aquela, por exemplo, na capa do casal de Halloween, né? Do conto de Halloween, é uma mulher branca. E a capa do livro da Anja, como eu chamo logo, né, Nossas Vidas, na época também dava para ver que eram personagens negros. O conto de Halloween tem menos da metade de páginas que o livro do casal afrocentrado, mas ainda assim teve muito mais leitura. Então é algo que a gente vê muito escancarado mesmo, tipo assim, não é nem dizer assim, não, é voz da sua cabeça. Não é, gente, não é. No máximo ali, as pessoas, eu digo assim, no nicho LGBT talvez seja um pouco diferente. Mas o que eu vejo de quando eu lancei casais homem e mulher, como eu digo logo, né? Porque não teve casais héteros, teve casais duais. O que se dava melhor era quando a protagonista, pelo menos a protagonista era negra. Se o protagonista é negro, não vai bem. Não vai bem de jeito nenhum. E se os dois forem negros, pior ainda. Então, tipo assim, é uma coisa que é muito escancarada, gente. Não dá para dizer assim, não é. E não é só comigo. Eu tenho amigas que também fizeram a mesma coisa, passaram pela mesma situação e dizem, realmente, esse aqui, que o meu protagonista é negro, é o que menos tem leitura, é o que menos as pessoas leem. Felizmente eu também observo isso. E Né? eu vejo vocês sempre comentando sobre, por isso que eu quis trazer isso aqui, porque eu já vi algumas de vocês comentando sobre, e as histórias são maravilhosas, mas não são, as pessoas não vão atrás delas porque chega na capa e às Sim, vezes a quando vê menina quando é o que é, né?
A que eu faço leitura crítica, ela diz assim: Helena, se tu lançasse esse livro da Anja com gente loira na capa, ele ia vender. Eu digo, realmente. Eu tenho certeza. Não tenho sombra, porque é uma história que chama atenção. É uma história que o povo, que é um clichê. Assim, um anjo cai na terra e se apaixona por um viúvo, pai de menina. Que é mais clichê do que isso, gente. Só que aí é aquela, personagens negros. E ali, gente, ali no KDP, sério mesmo, é uma situação que não dá para dizer que o pessoal não é racista, sabe? Tanto que tem muitas autoras que falam, eu não vou escrever personagem negro porque minhas leitoras não leem. Eu digo assim, então, amiga, isso diz muito de você, né, e das suas leitoras. Diz demais. Eu continuo escrevendo, tipo assim, é aquela, quando o personagem pede. Eu escrevi agora, né, a Valentina, que é negra. Eu escrevi também do Conto de Halloween, que a caçadora também é negra. No meu próximo não vai ter, né? Mas eu pensei assim, não, já escrevi. Às vezes eu fico muito na minha cabeça, meu Deus, mas eu devia escrever. Só que como eu já escrevo, eu digo assim, eu vou me dar, né? Às vezes, dependendo, porque, por exemplo, eu já vou escrever uma personagem gorda. Então, uma personagem branca gorda, a vivência dela é diferente de uma personagem negra gorda. E como vai ser a minha primeira personagem, a gente tende a ir pelo caminho mais fácil, para se dizer, né? Por exemplo, a minha primeira protagonista é bissexual, mas ela é branca. Então, eu vejo assim, tipo, tem gente que pode achar ruim, não sei o quê, eu disse, gente, mas é o meu processo. Sabe, se eu for tentar nichar ao máximo, eu posso acabar ofendendo alguém, eu não quero isso. Não quero de jeito nenhum. E é o que mais acontece por aí, né? As pessoas tiram quotes fora de contexto, aí nasce uma onda de hate, até você se explicar, pronto, já era. Sim, e você já escreve, como eu tinha falado antes, você já escreve diversidade. Você não tá só caçando coisas assim. Você já Sim. escreve, porque tem gente que simplesmente ignora mesmo. Você falou, tipo, Uhum. eu não vou escrever porque as minhas leitoras não querem. Então, assim, tem alguma coisa muito Muito errada, errado. tanto em ti quanto quem te lê, né? Sim. Nossa, mas isso eu vejo mais nos romances héteros mesmo. Assim, no LGBT eu já vi. Por exemplo, o livro da Ju Mesquita, que saiu agora, no mesmo dia que o meu, são duas protagonistas negras, e tá aí fazendo maior sucesso. Então, eu acho que até no nicho LGBT a mentalidade é um pouco diferente. Eu vejo isso mais mesmo no mundinho hétero. Então, deixa eles lá mesmo, com a branquitude deles lá. Exatamente. Já que a gente falou desse assunto levemente polêmico, eu vou fazer outra pergunta levemente polêmica. Fala pra mim, como não surtar escrevendo livros LGBTQIAP+, em um mundo cada vez mais conservador? Nossa, amiga, assim, não tem não. Não tem como não soltar. Sério mesmo. Mas eu acho que você tem que tentar escrever aquele clichê, né? O que o coração manda. Porque são duas pessoas. Porque, no fundo, os protagonistas, mesmo sendo LGBT, são duas pessoas normais. Não é um ET, não é sei lá, um robô. Não é. São pessoas normais que vão ter vidas normais e vão ter problemas reais. Então, tipo, eu tento canalizar isso, sabe? Você vai escrever. Tanto que, por exemplo, eu acho que o único livro meu que ainda teve uma questão envolvendo homofobia foi o do Apenas Mais Uma Chance, né? Porque os pais da protagonista não aceitavam ela. Mas todos os outros meus livros eu evito de colocar, porque já acontece demais na vida real. E eu disse, pra que eu vou botar no romance, gente? Se a gente sai aqui na porta, é o que mais ocorre? Não. Então, acho que o negócio é isso, é você tentar pensar nos personagens vivendo sua vida normal. Como, porque a sexualidade é só um detalhe, gente. Tem gente que faz, meu Deus, mas faz todo um auê, assim, bota o personagem para girar ao redor da sexualidade dele. Às vezes o personagem não tem personalidade, a personalidade dele é ser gay, é ser lésbico, é ser bi. E não é assim. Você tem que criar uma personalidade para o personagem e a sexualidade dele é só um adendo àquela personalidade. Não é ela toda. Exatamente. É parte da identidade, não simplesmente quem a pessoa é. Uhum. Bom, pra gente aliviar o clima após duas perguntas tensas, eu queria saber de você.
Eu queria, na verdade, que você contasse uma coisa sobre você que ninguém sabe, mas que pode saber, claro. Aí, não sei, gente. Eu acho que eu me exponho demais na internet. Me exponho demais da conta. Muito, muito mesmo. Tanto que o meu primeiro livro, eu escrevi, ele se passa na Austrália, e tem algumas coisas lá que eu coloquei que eu vivenciei. Sim, isso eu não escondo de ninguém. Tem uma certa passagem que foi muito o que aconteceu comigo. Eu disse, não, gente, eu vou aliviar aqui e botar. Tem algumas coisas que eu coloco, assim, nas histórias que às vezes acontecem comigo, mas são detalhes. Mas acho que não tem nada, assim, que as pessoas não saibam que deveriam saber. Essa Sei acaba, lá. acabou sendo uma coisa, porque se as pessoas aqui não te conhecem, já sabem isso. Se vocês forem ler o primeiro livro de Helena, vocês sabem que muito do que tem lá, a Tem querida algumas viveu. coisas lá que aconteceram na vida real. Mas eu não vou dizer o que é, né? Se a pessoa quiser saber, ela lê, ela vem me falar, diz, olha, eu li, o que que tem ali? Ah, mas não, eu me exponho demais, gente. Eu não consigo ser low profile, eu não consigo ser de jeito nenhum. Boca de sacola demais sobre a própria vida. Eu falo demais nas redes. Sei lá, acho que é uma coisa que pouca gente sabe, não sei, vou dizer que eu aprendi inglês sozinha. Costumava ler dicionário de inglês quando era criança ouvindo RBD, então tá aí uma curiosidade. Ótima curiosidade. Agora me diz, Helena, o que significa ser uma autoria bissexual pra você? Nossa, aí pegou, hein? Eu nunca parei assim para pensar que a minha sexualidade influencia nas minhas autorias, tirando a parte dos personagens, né? Porque, como eu falei, tipo, eu escrevo personagens que a sexualidade não é a personalidade, é só parte daquilo. Então, eu acho que, não sei, são histórias que eu sinto, eu escrevo que eu sinto que as pessoas precisam ler, queiram ler. Um romancezinho de boas, fofinho, mesmo que o mundo esteja acabando. Mas por isso que eu sempre digo assim na minha nota de autora, gente, esse livro não, você não vai revolucionar a sua vida. Você não vai sair daqui pensativo. Mas se você só quer ler algo fofinho, duas pessoas se amando, se respeitando, então tá aqui. E é isso. Às vezes tudo que a gente precisa na vida é justamente uma história fofinha pra acalentar o nosso coração que não faça a gente pensar um milhão de coisas. Gente, o romance tá aí pra isso. O pessoal fala escapismo. Claro, o mundo tá uma bosta. Vocês querem que eu faça o quê? Fique pensando tudo que tá acontecendo aí? Eu só abri aqui o Twitter cheio de bomba. Então, obviamente que eu vou me alienar no romance. E olhe lá, né? Porque romance, querendo ou não, ele acaba ajudando as pessoas, né? Por exemplo, eu lembro quem foi. A Ellen Huang, não, foi a Thalia Hibbert. Thalia Hibbert é uma autora britânica. Ela disse que se descobriu neurodivergente, eu não sei se é autista, é uma coisa assim, lendo um livro da Ellen Huang, aquela dos Números do Amor. Então, tipo, acontece demais a gente achar que é só romance vegetariano. Não é, gente. Às vezes o romance te ajuda em vários processos. Porque são histórias de pessoas. Não é uma fantasia. Fantasia, como é que você vai pensar? Um unicórnio. Nossa, meu Deus, eu vou sair aqui na rua ver um unicórnio. Meu Deus, o reino inimigo está invadindo o meu reino, o que, que eu vou fazer? Não, gente, você não vai pensar isso. Agora, o romance é muito mais próximo da realidade. Eu acho que isso também é o que faz as pessoas criticarem muito, porque ele é próximo de uma realidade, mas nem sempre é uma realidade que você vive. Então acaba sendo frustrado por não viver aquilo. Aí acaba descontando, dizendo, porque é besteira e não sei o quê. E também por ser, obviamente, voltado mais para as mulheres, né? A gente sabe que mulher não pode gostar de nada, não pode gostar de nada que é besteira. Então, acho que é isso. Exatamente. Helena, muito obrigada por ter topado participar desse bate-papo. Eu adorei. Tava super Agora, nervosa aqui, minhas perninhas estão todas se tremendo aqui na cadeira. tudo lindo. Agora conta pra gente aí um pouquinho dos seus trabalhos e onde a gente pode te encontrar. Nossa, gente, eu tenho muito trabalho na Amazon, tá? Se vocês forem ver, tem para mais de 14 publicações. Eita, É como muita. trabalha. Só que é assim, na época, as mais antigas eram na época que eu não tratava de uma forma mais séria.
Mas vocês podem me encontrar na Amazon, lá tem história de tudo quanto é jeito. Tem livro com anjo, tem livro com o mundo acabando, tem gente fazendo lista de desejos sexuais, tem uma patricinha indo para a fazenda lá e adotando uma galinha. Como mas eu vou dar um foco mais nesses dois últimos que eu lancei no começo do ano. Tem o Fim do Mundo Entre Nós, que a protagonista ela é descendente de indianos, a mãe dela é indiana, e o protagonista, ele é filho de coreanos. Inclusive, não sei se vocês viram aí um vídeo de um idol do K-pop com a menina lá, que só faltou pular do pau. Pois é, foi inspirado nele, tá, gente? Então, ó, chefe. Ai, gente, eu odeio aquele menino porque ele é muito perfeito. Podia ser burro, ainda é inteligente, mas tudo bem. Então tem esse, O Fim do Mundo Entre Nós, que é a história do Benjamin com a Celina, que eles se reencontram, e o mundo está acabando. Então, eles decidem passar os últimos dias fazendo algumas listinhas de coisas. E para saber se o mundo acaba ou não, vocês vão ter que ler. E o meu mais recente é o Laços Inesperados, que é a história da Valentina, que ela teve um vídeo dela aí viralizado por conta de um Enzo da vida, literalmente, né? Um ex-bosta. Aí ela acaba indo parar numa fazenda, e a fazenda, a dona é a Heloísa, que é um pouquinho rabugenta, só um pouquinho, só tiquinho. E elas vão bater muito de frente ali, mas a gente sabe que sempre. Aí vai rolar um fake date ali para poder dispensar uma ex-noiva que não sabe a hora de parar. E para vocês saberem também como é que termina a história, só ler Laços Inesperados, que tem uma personagem que rouba a cena, que é a galinha, tá? A Fujona, gente, eu amo. Nossa, eu escrevi as cenas com a Fujona. Meu Deus, eu me lavava de rir, eu me achava a pessoa mais engraçada do mundo. E ela rouba a cena. Maravilha. Verdadeira protagonista. Gente, eu vou deixar os links das redes sociais de Helena, além do link dos livros aqui na descrição, para vocês acharem de forma mais fácil, tá bom? E é isso. Beijo. Beijo. E aí, gostou desse bate-papo? Então, por favor, deixa gostei aqui embaixo, agora mesmo, para mostrar que você gostou desse vídeo. Além disso, considere se inscrever aqui no canal. E lembrando que se você quiser adquirir essas brusinhas maravilhosas que eu tô usando aqui no canal esse mês, é só você acessar o link que vai estar aqui na descrição, tá certo? Muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!